O escritório de advocacia de Jim Parker estava incomumente lotado naquele dia, porque numerosos parentes do falecido proprietário de terras ricas vieram para a leitura de seu testamento. Foi rumorejando que Francis Hughes era um homem briguento e ganancioso em vida. No entanto, quando o homem rico morreu de um ataque cardíaco, todos os seus parentes, tanto próximos quanto distantes, decidiram aparecer de repente, esperando que o milionário sem filhos os mencionasse em seu testamento, o que, julgando pelos rumores, ele havia elaborado há muito tempo. Nesse ponto, o escritório de Jim Parker parecia mais uma colmeia zumbindo do que um verdadeiro escritório de advocacia. No início, os parentes tentaram ficar calmos e falar em voz baixa, mas quando um deles levantou acidentalmente a voz, os outros rapidamente seguiram o exemplo. O advogado lançou um olhar descontente para a multidão à sua frente e tossiu suavemente para chamar a atenção deles. Todos imediatamente se aquietaram e olharam na direção de Jim Parker. Silêncio, por favor. Não me faça levantar a voz, pediu o homem. Os parentes do falecido acenaram com a cabeça em resposta e se prepararam para ouvir. No fundo, cada um deles acreditava que o rico falecido não os esqueceu e deixou algo de valor para cada um deles. Apenas a esposa do falecido não esperava receber nada especial. Raquel Hughes conhecia bem demais seu marido para esperar qualquer bondade dele. Levou muito tempo para a mulher perceber que concordar em se casar com Francis foi o maior erro de sua vida. Raquel cresceu em um orfanato e não tinha família além de Francis. No entanto, ela se casou com ele por causa do dinheiro, mas por uma razão completamente diferente. Além disso, Raquel concordou com os termos de seu marido e assinou um acordo pré-nupcial que declarava que, em caso de divórcio, ela não receberia nada do dinheiro de seu marido. Francis sabia o que estava fazendo. Era o terceiro casamento dele, afinal de contas, portanto, não tinha ilusões quando se casou com Raquel e agiu como sua voz interior o instigava. A diferença de idade entre Francis e sua esposa era de 15 anos, o que parecia estranho na melhor das hipóteses aos olhos das outras pessoas em sua vida. Ninguém podia acreditar que Raquel não se casou com seu marido pelo dinheiro e que seus sentimentos eram realmente sinceros. Agora, de pé no escritório do advogado, Raquel percebeu os olhares afiados dos parentes de seu falecido marido, todos parecendo condená-la por algo que ela não sabia o que era. Barbara Hughes, mãe da falecida empresária, parecia especialmente descontente. A velha sempre desprezou sua jovem nora e nunca tentou esconder isso. Por que você queria se casar com esse órfão provinciano? Não podia encontrar alguém melhor para ser sua esposa, ela disse a seu filho. Francis apenas sorriu em resposta e não disse uma palavra. Na época em que conheceu a milionária, Raquel trabalhava como gerente em uma pequena empresa e não podia ser considerada uma grande aquisição, mas Francis não se importava com nada disso. O rico envelhecido queria ter uma mulher jovem e bonita ao seu lado, alguém para mostrar aos seus parceiros de negócios e também para fazê-lo sentir-se jovem novamente. Muitos pensavam que os horários irregulares de trabalho de Francis e o estresse dos negócios causaram sua morte prematura, mas a verdade era que tudo era devido ao álcool que Francis consumia em quantidades inimagináveis. Claro que isso não era algo que se pudesse dizer em voz alta em público, e Raquel entendia isso muito bem. A última coisa que a mulher queria era mexer no passado e lembrar das mágoas que seu falecido marido lhe causou. Raquel foi tirada de seus pensamentos dolorosos pela voz do advogado quando ele começou a ler o testamento de Francis. A primeira pessoa mencionada no testamento foi sua mãe, que recebeu a enorme mansão de seu filho e todas as suas empresas. Em seguida, vieram alguns parentes distantes, a maioria dos quais Francis só havia visto na infância. Como o milionário não tinha filhos, todos esperavam que Raquel recebesse a maior parte de seus ativos financeiros, mas quando o advogado anunciou que a viúva receberia apenas uma casa em um vilarejo suburbano, todos ficaram chocados. Para ser honesto, Raquel também ficou chocada. Ela sabia que Francis tinha recebido aquela casa pouco antes de sua morte, como o pagamento de uma dívida de jogo. No máximo,
Poderia servir como abrigo para algumas pessoas sem teto, na pior das hipóteses, um refúgio para ratos e outros roedores. Ao ver a reação de sua nora, Bárbara riu e sorriu com superioridade. Isso mesmo, você mendiga suja, é tudo que você merece. Você queria colocar as mãos no dinheiro do meu filho, mas em vez disso conseguiu uma casa no campo. Exclamou a mãe de Francis. Raquel ficou pálida e saiu do escritório do advogado em meio a risadas sarcásticas. Ela não queria parecer um alvo de piada aos olhos daquelas pessoas briguentas, e portanto, ela decidiu esquecer toda aquela família como se fosse apenas um sonho ruim. Lágrimas amargas escorriam pelo rosto da mulher, mas não lhe traziam nenhum alívio. Raquel caminhava pelas ruas, alheia às outras pessoas que deliberadamente tentavam evitá-la. Claro que Raquel não esperava receber nada especial de Francis, mas o testamento de seu marido ainda a chocou. É realmente tudo o que mereço depois de 10 anos juntos, algumas ruínas velhas em uma cidade pequena, Deus sabe onde, pensou amargamente a mulher. Uma semana passou, durante a qual Raquel se acalmou um pouco e se recompôs. Seu primeiro pensamento foi desistir da herança que Francis lhe deixará, como se fosse uma piada, mas então ela pesou todos os prós e contras e decidiu pelo menos dar uma olhada na casa com seus próprios olhos. Dizer que o prédio parecia desarrumado seria um enorme eufemismo. As paredes cobertas de era, os azulejos queimados no telhado e a chaminé inclinada para um lado, tudo isso causou uma impressão muito triste na mulher. As janelas da casa foram fechadas há muito tempo, não havia campainha ou mesmo uma maçaneta na porta. Tendo aberto a porta com a chave que recebeu do advogado, Raquel fez uma careta de desgosto. A escuridão e a desolação reinavam dentro da casa, havia teias de aranha por toda parte e o chão estava coberto por uma espessa camada de poeira. Sim, limpar tudo isso levaria pelo menos uma semana, Raquel pensou tristemente, movendo-se de quarto em quarto. A mulher circulou toda a casa, após o que congelou em frente a uma porta discreta que levava ao porão. Eu me pergunto o que há lá embaixo, Raquel pensou. A coisa mais interessante foi que a mulher não podia realmente entender por que decidiu ir para o porão, como se alguma força invisível a empurrasse para essa decisão aparentemente imprudente. Tendo cuidadosamente empurrado a porta, Raquel viu degraus de madeira velhos e frágeis que a encheram de apreensão só pela aparência. A mulher tateou com a mão procurando um interruptor na parede, e um feixe de luz amarela iluminou imediatamente o túnel estreito. Cuidadosamente, Raquel esperava todo tipo de coisas acontecerem, como o colapso dos degraus podres ou encontrar ratos lá embaixo, mas quando chegou ao final das escadas, ficou chocada ao ver a corajosa pesquisadora finalmente chegou ao porão, mas tudo o que encontrou foi uma grande decepção. Não havia nada misterioso lá embaixo, apenas um cômodo sujo e vazio. Raquel suspirou desapontada e estava prestes a voltar quando notou uma cama no canto mais distante do porão. Havia também uma cadeira velha e uma pequena mesa de cabeceira ao lado. Que diabos é isso? Raquel pensou enquanto se aproximava. Ela notou que havia um lençol amassado e um colchão na cama. A mulher ficou ainda mais suspeita, mas quando empurrou a cama, viu algo muito estranho. Havia uma inscrição na parede feita com giz: "Estou sendo mantido aqui ilegalmente. Ligue para o meu pai", seguida de um número. Depois de ler a inscrição, Raquel pensou sobre o que fazer. Por um lado, ela queria ligar para o número, mas, por outro lado, estava muito ansiosa e aterrorizada. Raquel sentiu que, no momento em que ligasse, algo irreparável aconteceria. Ao mesmo tempo, ela estava certa de que Francis nunca desceu até o porão e talvez nem mesmo tivesse ido àquela casa. Seu falecido marido era preguiçoso demais para explorar casas abandonadas, mesmo se fossem dadas a ele como pagamento por uma dívida. Depois de decidir se proteger caso algo inesperado acontecesse, Raquel elaborou um plano inteligente. A primeira coisa que fez foi ligar para a polícia e contar sobre sua descoberta estranha. Depois, Raquel entrou em contato com o pai do cativo, que acabou sendo um empresário bem-sucedido chamado Richard Johnson. 6 meses atrás, seu filho Liam, de 30 anos, não havia voltado para casa depois do treino de tênis.
Uma busca em larga escala pelo homem desaparecido foi sem sucesso. Durante todo esse tempo, o empresário estava desesperado de preocupação pelo filho e somente graças à atenção de Raquel, Richard Johnson obteve uma pista que poderia ajudá-lo a encontrar seu filho. Depois de descobrir o nome do antigo proprietário da casa, a polícia rapidamente encontrou o sequestrador e o filho do empresário. Descobriu-se que o ex-parceiro de Richard, que sentia inveja de seu companheiro mais bem-sucedido há muito tempo, um dia teve uma briga com ele. A discussão foi tão grave que os homens decidiram romper a parceria. Empurrado para fora dos negócios, Alfred Brooks sequestrou Liam como uma forma de se vingar de Richard. Alimentava rancor contra seu ex-parceiro e decidiu descontar sua raiva no filho de Richard, atraindo-o para a casa de sua falecida avó, onde Alfred enganou Liam para descer ao porão, que ele transformou em uma prisão para o jovem. Liam passou vários meses naquele porão e só foi transferido para outro local depois que Alfred perdeu a casa para Francis Hughes. Durante o interrogatório, Alfred confessou rapidamente e revelou o paradeiro atual de Liam. Durante o tempo em que esteve em cativeiro, o jovem perdeu 15 quilos e estava muito pálido. Os psiquiatras que examinaram Alfred chegaram à conclusão unânime de que ele estava mentalmente instável e representava um perigo para a sociedade. Agora, o sequestrador aguardava tratamento compulsório em uma clínica psiquiátrica. "Obrigado, eu nunca vou ser capaz de retribuir o que você fez", disse Richard Johnson com lágrimas nos olhos. Raquel sorriu em resposta e imediatamente mudou de assunto na conversa. Há uma semana, a jovem viúva odiava aquela velha casa, mas depois que ela ajudou a restaurar a justiça e libertar um jovem simpático, a mulher a olhava com um conjunto de olhos completamente diferente. Ela não sentia mais raiva de Francis, é claro. Quando ele aceitou a casa como pagamento por uma dívida de jogo, o empresário não poderia saber que terríveis segredos ela guardava dentro de si. Suas paredes cerca de uma semana após o seu resgate milagroso, Liam veio ver Raquel segurando um buquê de deslumbrantes rosas brancas em suas mãos. O jovem entregou-as a sua salvadora e os jovens começaram a conversar, sentindo uma forte simpatia mútua um pelo outro. Para a surpresa de Raquel, Liam acabou sendo um jovem muito inteligente e interessante. Durante o tempo em que Liam estava desaparecido, sua noiva encontrou outro homem. Esquecendo completamente Liam depois de ouvir a história confusa do jovem empresário, Raquel sentiu pena e simpatia por ele. No dia seguinte, Liam veio ver Raquel novamente, para sua sincera surpresa, convidou-a para jantar em um restaurante. Segundo os jovens, foi aquele jantar que marcou o início de seu relacionamento rapidamente desenvolvido, que lhes deu esperança por algo maior do que apenas uma amizade comum. 6 meses depois, Raquel e Liam realizaram uma magnífica cerimônia de casamento, que surpreendeu até mesmo os residentes mais sofisticados da cidade com sua grandiosidade. Raquel decidiu não abandonar a casa que recebeu de seu falecido marido, mas reformou-a em vez disso. A casa literalmente se transformou diante de seus olhos e não lembrava mais Liam dos meses de confinamento e do porão escuro. No final da nossa história, gostaria de dizer que, sempre que alguém recebe um presente, não deve reclamar da sorte ou pensar que não é bom o suficiente, porque nunca se sabe que mistérios podem estar escondidos sob uma embalagem insignificante. Pode haver algo que mude suas vidas para sempre. Queridos amigos, deixe aqui seu comentário, dê seu like e se inscreva e ative o sininho. Tchau e até nossa próxima história em áudio.